Candidato, aqui no plano de governo, o senhor fala sobre vilas da saúde. O que seria e como construir? Seria consultórios, seria não, será consultórios que a gente vai anexar às unidades básicas de saúde para levar especialidades médicas às unidades de saúde. Seja assim, ó, por exemplo, você chega num bairro e tem um número alto de pessoas que estão precisando de consultas com um cardiologista. E às vezes eles nunca conseguem chegar ao atendimento do cardiologista, porque a fila e todo o sistema do SUS, às vezes é muito burocrático, às vezes é mal administrado, e muitas das vezes é mal administrado, faz com que não chegue à unidade de saúde a consulta com o cardiologista. Mas nós queremos levar o cardiologista lá no bairro, lá na unidade básica de saúde, e naqueles lugares que as pessoas mais precisam. Nós queremos levar o endócrino, nós queremos levar os especialistas médicos na área da saúde, para aquela unidade básica de saúde. Só que quando chega na unidade básica de saúde, você já está limitado os espaços, porque tem o consultório do médico da saúde da família, tem o consultório da enfermagem, tem o espaço da farmácia, e ali precisa de umas salas a mais. Então nós precisamos fazer um formato tipo vila. A unidade básica de saúde fica ali, do lado sempre tem espaço, na maioria das unidades básicas de saúde tem terreno, aí a gente vai anexar os consultórios de especialidade médica. Além disso, nós queremos colocar os nutricionistas e professores de educação física dentro da unidade básica de saúde. Por quê? Porque a educação física e o nutricionista ajuda muito a reduzir os problemas com a saúde, principalmente as pessoas diabéticas, hipertensos e todas as pessoas que têm doenças crônicas. Além disso, a boa parte da população, eu e você também, precisamos fazer um regimezinho e cuidar da nossa saúde, fazer uma caminhada e melhorar a nossa qualidade de vida. Qualidade de vida melhor, menos pessoas passando mal. Largar a mão da Coca-Cola. Não, mas aí é uma questão de participação especial nesse programa aqui, né? Mas, então, a proposta é justamente essa. Levar qualidade de vida para a população, trabalhar para a população não ficar doente e, quando ficar doente, ter os melhores profissionais, o melhor tempo de resposta, o melhor atendimento para a população. Outro ponto ainda na saúde, o senhor fala sobre atendimento domiciliar para pessoas que têm dificuldade de locomoção. Será montada uma equipe separada daquelas que fazem um atendimento nas unidades básicas? Como que vai funcionar? Vai ter um cadastro, um controle? Como funciona o atendimento domiciliar? Imagina o seguinte, muitas pessoas estão adoecendo em casa e às vezes por causa da mobilidade reduzida ou às vezes por causa até mesmo do estado emocional das pessoas, muitas delas, algumas delas com depressão, não buscam socorro médico, não buscam apoio médico, não buscam os cuidados. E o médico da família, ele tem esse espaço, ele tem essa programação de ir em casa atender as pessoas, de ir lá na casa da pessoa ver como ela está, porque nem sempre é obrigatório ou necessário que a pessoa vá até a unidade de saúde. O médico pode ir até a casa das pessoas. Antigamente era assim. O médico ia lá na casa, ver como que a pessoa está, como está se cuidando da saúde. O agente comunitário de saúde vai lá na casa da pessoa. O nutricionista pode ir lá na casa da pessoa, ver como que está a sua alimentação, quais são os ingredientes que ela tem, como fazer uma boa refeição. Então, assim, essa participação da saúde em casa, ela faz parte das nossas propostas de saúde preventiva, que a gente tem conversado com a doutora Lúcia. Doutora Lúcia você conhece muito bem, né? Conheço. Ela foi ex-presidente do Conselho Regional de Medicina. A doutora Lúcia, ela é especialista em pediatria e homeopatia. São duas áreas da saúde muito importantes para cuidar das crianças, para cuidar da gente. E nisso, a doutora Lúcia vem trazendo para a gente esse cuidado, essa especialidade para lidar com a saúde preventiva. Será preciso aumentar o número de médicos trabalhando para a rede municipal e, se sim, o senhor pretende fazer um concurso público? Sim, sim. É necessário aumentar o número de médicos, é necessário. Temos que contratar mais médicos aqui para Cuiabá, temos que aumentar o número de profissionais na área da saúde, tanto não só os médicos, não. Outras áreas também precisam ser inseridas dentro da área da saúde. Temos que fazer mais concurso público e temos que melhorar a qualidade de vida da população. O senhor pretende diminuir a quantidade de contratos terceirizados para a contratação de médico? Os médicos reclamam muito de falta de pagamento, aí fica aquele jogo. A empresa fala que a prefeitura não pagou, a prefeitura fala que pagou, a empresa não repassou. O senhor pretende diminuir com o concurso público essas contratações terceirizadas? O problema disso é a corrupção, é o desvio do dinheiro público. Só para você ter noção, 20 operações da polícia. As 20 operações, quase sempre em cima de contratos que foram fraudados, que foram feitos sem licitações, por adesão de ata ou por dispensa de licitação por regime de urgência. São contratos esquematizados para poder dar o golpe, tanto no profissional que trabalha lá, quanto na população e o dinheiro público.
Então, isso precisa ser revisto sim. Não podemos deixar que a corrupção tome conta da saúde do jeito que está. Temos que combater a corrupção na saúde e dar dignidade. Um médico que fica 3 meses com salário atrasado, a maldade que se faz com a vida desse profissional, que tipo de motivação ele tem para trabalhar? Olha, isso causa um efeito colateral em todo o sistema de saúde. Você quer ver um exemplo? Tiraram a insalubridade do piso base do salário da pessoa. Poxa, isso mudou o orçamento da pessoa que está trabalhando. Ela começa agora a ter insalubridade baseada no salário mínimo e não no salário que ela recebe. Isso cortou do orçamento familiar daquele profissional e ele está desanimado, ele está desmotivado para trabalhar. Então nós precisamos reativar isso, o piso, a insalubridade dentro do piso salarial, dentro do salário que a pessoa está estabelecido. Precisamos rever os planos de carreira, o PCCS, o PCCV, para poder deixar o servidor da saúde trabalhar motivado. E aí, quando a prefeitura dá exemplo no cuidado com o seu servidor, dá exemplo no cuidado com o profissional da saúde, ela tem o direito de cobrar a melhoria, a qualidade, a dignidade, o respeito. E a população tem o direito de ser respeitada, a população tem o direito de uma saúde de melhor qualidade. Mas nós também temos que oferecer infraestrutura e condições de trabalho, tanto para a saúde física do profissional, quanto para a saúde emocional desse profissional da saúde. O senhor cita a oncologia, agilizar o pronto atendimento especializado. Agilizar seria construir um pronto atendimento? Não entendi a sua pergunta. Oncologia, o senhor cita no plano de governo agilizar o pronto atendimento especializado. Seria construir um pronto atendimento para essa especialização? A oncologia hoje ela é feita em alguns hospitais do município de Cuiabá. O Hospital Geral ele faz um serviço de oncologia e o Hospital do Câncer é o mais conhecido que faz esse serviço de oncologia. Nós precisamos fortalecer essa porta de entrada, fortalecer as consultas iniciais para poder fazer a identificação, os prognósticos e também aumentar o número de contratualização com o Hospital do Câncer e pagar em dia. Olha o que o Hospital do Câncer está sofrendo. Você recebeu umas postagens pedindo ajuda? Eu mandei 3 milhões de reais de emenda para o Hospital do Câncer. Eu não sei se outro deputado que está candidato aí, eu não sei se o Botelho ou o Lúdio mandou, mas eu mandei 3 milhões de reais para o Hospital do Câncer. E olha, me dói o coração ver o Hospital do Câncer ter que fazer campanhas para poder pedir ajuda à população porque a prefeitura não paga. Não pode ser desse jeito. Temos que ter um pronto atendimento fortalecido e esse pronto atendimento não é só construir a unidade, é pagar em dia o profissional, é pagar em dia os contratos que estão com a prefeitura para que eles possam ter esse pronto atendimento agilizado. Mudando de assunto, na parte da educação, o senhor dedicou boa parte do programa de governo para a merenda escolar. Foi um diagnóstico de que existem problemas com a merenda escolar na rede municipal? Olha, existem esses problemas. Não sei se você se lembra, eu acho que ficou bem conhecido na época, que eu fui na central de distribuição de alimentos e identifiquei profissionais que estavam ali fazendo churrasco com a merenda escolar. Você lembra disso? Lembro. Saiu na TV, saiu em vários lugares. A gente denunciou isso. Na garagem, não era? Era no estacionamento do pátio de distribuição de merenda, de alimentos. E lá a gente pegou a coordenadora fazendo churrasco com alimentos da merenda escolar. Olha o absurdo, absurdo. E aí você vai nas escolas, e eu vou nas escolas, eu vejo lá que algumas das vezes que eu fui, faltava carne. Faltava carne, porque falava que a entrega não tinha sido feita no prazo, que estava faltando alimento. Às vezes a gente vai lá e era meia laranja para uma criança, um ovo. Isso é de frustrar, porque a escola, às vezes, é o lugar que a criança mais tem a alimentação que às vezes não tem nem em casa. E é lá que estimula a criança a ir. Ontem, eu estava ali no Jardim Petrópolis. Um gurizinho, pequenininho, veio reclamar comigo. E a reclamação dele era que o conselho tutelar estava indo na casa dele porque ele tinha faltado 3 dias. E eu fui conversando com aquele guri, eu falei, mas por que você está faltando? Aí eu percebi que tinha alguma coisa especial na ausência dele. E uma das coisas especiais da ausência dele era que ele tinha alimentação seletiva. Ele tem alimentação seletiva. E a escola não deixa ele levar a merenda dele, porque a merenda da escola municipal é a escola municipal que dá. Mas ele não come as coisas que tem na merenda. Ele chega na escola, ele não come o que tem lá. E às vezes a escola não tem esse cuidado. Por quê? Olha só, uma pessoa com alimentação seletiva, às vezes come só alguns tipos de alimento. Vou dar um exemplo. O meu filho, o Sebastião, tem alimentação seletiva. Ele só come leite. E eu consigo dar para o Sebastião leite, um leite que é um leite especializado,
e iogurte, algumas outras coisinhas que ele derivados. consegue comer. Esse menino que eu encontrei ontem lá no Jardim Petrópolis, ele come pão, macarrão com salsicha, outros alimentos, e a escola não tem. Mas ele não pode levar da casa dele, sendo que é só isso que ele come? A escola não pode também ter um preparo diferenciado para as crianças que têm alimentação seletiva? Por exemplo, um aluno com diabetes, por exemplo? Ou com intolerância à lactose? Você está entendendo? Sim. A alimentação estimula a frequência dentro da escola. Se a criança sabe que no dia seguinte ela vai ter uma alimentação que ela gosta, ela não falta. Teria que criar um Você estudou em escola pública? Da vida inteira. Eu estudei em escola pública. vida inteira. Eu sabia. É que hoje eu sou merendeiras. gordinho, mas eu não era gordinho quando era. Eu sempre fui. Quando eu não era gordinho, eu era mais magro. As merendeiras é minhas melhores amigas. Então, mas eu sabia, por exemplo, hoje vai ter canjica. Hoje vai ter vai ter macarrão. arroz doce. Hoje vai ter macarrão com almôndega. Não era assim? Era. E a gente sabia, hoje é macarrão com almôndega. E isso deixava a gente, tipo, feliz de ir para a escola, porque sabia o alimento que ia ter. A motivação não era só o saber, Sim. mas era também a nutrição. E isso faz parte da educação. Tanto que a merenda é constitucional, está na lei, a merenda é direito da... E se mexer com merenda é crime Sim. dos mais graves. Então, a gente quer estimular isso. A participação da criança, do adolescente, inclusive, não preparo em algumas coisas. Porque é importante que a criança participe. Isso a gente fala um pouco da construção. Montessoriano aí, da técnica montessoriana, que determinados lanches, determinados alimentos, a criança pode ajudar a montar. Tipo, você dá os ingredientes e deixa ela montar um lanchezinho lá, ela vai participar daquele processo, ela vai ver como é e vai gostar. A gente tem que introduzir uma alimenta saudável, mas também um alimento gostoso. Não pode ser saudável só porque o nutricionista falou que é saudável, mas não é gostoso. Então tem que fazer essa composição. O senhor cita também no ponto da educação a hora estendida na creche. Como que funcionaria? Temos que entender o seguinte, creche é para educação. Creche não é um hotel, creche é para educação. Nós queremos também construir o hotelzinho. O hotelzinho é um lugar específico para cuidado, para aguardar os pais que estão trabalhando, fazer uma outra atividade, aguardar os pais que precisam, às vezes, atender uma emergência, uma socorro, uma coisa atípica e não tem aonde deixar. Tem que ter um hotelzinho da prefeitura que possa dar esse tipo de suporte, onde vai ter espaço de lazer, alimentação, descanso, cuidado com a questão da criança. A creche ela tem essa atividade educacional. Quando a gente fala de horário estendido numa creche, a gente sempre entra em alguns conflitos às vezes. Porque a criança tem um tempo de aprendizado. E esse tempo de aprendizado, ele tem que ser respeitado pelo calendário pedagógico, pela grade curricular. Então, como que nós poderíamos estender o horário da creche sem interferir na grade curricular e sem prejudicar o profissional da educação? Nós queremos colocar no contraturno e nos espaços adicionais cultura, arte, música, artes marciais, esportes. Então, quando a gente estende o horário, a gente estende esse horário com atividades complementares. Então, por exemplo, acabou o horário da educação dentro de uma creche. Como que nós vamos ganhar mais 2 horas ou 3 horas dentro de uma creche? Vamos colocar pintura? Vamos colocar artes plásticas, para deixar claro? Vamos colocar num dia artes plásticas, no outro dia música, no outro dia esporte. Eu tenho certeza que a criança vai ficar feliz de estar dentro da sala de aula, dentro da escola, participando de atividades complementares naquele horário estendido, que os pais optam por deixar ou não, cabe aos pais a decisão dele, e ali a criança também vai se divertir enquanto ela tem um tempo a mais para permanecer dentro da escola. Porque a gente sabe que muitos pais também não conseguem buscar os filhos, por causa que o horário de trabalho encerra ali tipo 6 horas, e a escola quer fechar às 5, então fica, sabe? A gente pode estender o horário, mas com atividades complementares, sem forçar a barra em cima do profissional da educação. Orçamento participativo é um item que o senhor cita na regularização dos bairros, permitindo que a comunidade decida sobre a aplicação de parte dos recursos. Eu lembro que o PT usava muito isso na década de 90, no sul do Brasil, esse orçamento participativo. Como que ele vai funcionar? E o senhor puxou de lá essa ideia? Não, eu puxei dos Estados Unidos essa ideia, você acredita? Estados Unidos. Estados Unidos. Porque o que lá nos Estados Unidos tem? Cada bairro, eles têm tipo os representantes do bairro. Você vota no primeiro representante, é o representante do bairro. Mas lá é como se fosse um vereador de bairro.
E aí depois tem um colegiado onde cada representante de bairro soma-se com outros representantes de bairro e define a aplicação dos recursos. Tá? É porque os nomes lá são diferentes dos nomes nossos, nós não vamos conseguir assimilar. Por isso eu estou fazendo dessa forma. Sim. O que nós temos? A LOA, ela define o orçamento do município. Quanto que o município vai gastar com pavimentação asfáltica, quanto que o município vai gastar com manutenção urbana, como que o município vai gastar com iluminação pública. Então, há uma definição desse orçamento. O que eu gostaria de deixar? Um fracionamento na LOA para que cada região tivesse um colegiado entre presidentes de bairros e esse presidente de bairros se reunindo, eles decidiam, por exemplo, aonde vai aplicar os recursos daquela região. Todo mundo questiona, né? Nosso bairro arrecada tanto de IPTU e nunca veio uma melhoria para cá. Não é assim? Então, o que nós queremos deixar é bem claro que os bairros terão um orçamento para ser delegado, definido a sua atividade pelos presidentes de bairros daquelas regiões. Assim, eles podem, sim, decidir, vamos fazer um playground, piso emborrachado aqui na nossa praça, na nossa região. E é a aplicação que os moradores vão decidir. Isso, nada óbvio, a própria prefeitura ter a sua aplicação dos seus recursos. É um bônus para que cada bairro... Um diálogo. Porque os vereadores não têm emenda. Sim. Os vereadores não definem como que é a aplicação dos recursos dele. Um deputado federal não tem emenda. Só que eu estou querendo deixar isso como se fosse uma emenda do povo. O próprio povo vai chegar e vai falar, aqui no nosso bairro nós vamos fazer isso. Nesse ano, o que nós vamos fazer? Os moradores vão se reunir, que nem um condomínio, e vão decidir, o recurso desse ano, vamos reformar o Centro de Convivência dos Idosos. O recurso desse ano, nós vamos fazer uma reforma, uma ampliação do centro comunitário. O recurso desse ano, nós vamos investir aqui, aqui, aqui. Você está entendendo? Sim. Deixar o povo conversa. decidir o que vai ser feito com o recurso ali naquele bairro. E também as despesas macros administradas pela prefeitura e a subprefeitura também terá mais poder de aplicação dos recursos. Outra coisa que a gente quer é que o presidente de bairro seja valorizado. Por quê? Aliás, minha próxima pergunta é justamente sobre isso. Vamos chegar um pouquinho mais para cá. Isso. No ponto seguinte do seu plano de governo, o senhor fala sobre a valorização das lideranças comunitárias e cita alguns itens como, por exemplo, gratuidade do transporte público para presidente de bairros. Olha, uma das coisas mais sofridas que tem é ser presidente de bairro. Por quê? Porque é não remunerado. O povo bate na porta lá como se fosse o cara que vai resolver o problema, né? E os vereadores nem cobram tanto os vereadores como cobram os presidentes de bairro. O presidente de bairro, ele tira um dia da atividade dele, ou às vezes mais, para ir lá na prefeitura e fica de castigo, tomando chá de cadeira, lá na recepção do secretário. Aí chega vereador, chega deputado, passa na frente. Então é muito sofrido a vida de um presidente de bairro aqui em Cuiabá. E acaba colocando esses presidentes de bairros quase sempre em lideranças de político. Porque é os políticos que financiam algumas dessas lideranças e elas ficam vinculadas, às vezes, até a maus políticos. Porque é a forma que aquela pessoa tem de conseguir ter acesso aos serviços da prefeitura, ou acesso aos serviços do governo do estado. Não, a gente quer fortalecer o próprio vereador, dar o próprio presidente de bairro e dar condições para que ele possa exercer a sua atividade. É ele que está ali na ponta, junto com a população, então nós queremos dar condições para ele. Uma delas é essa questão da gratuidade do transporte público. A outra delas é um aplicativo, onde vai ter um portal de notícias da comunidade. Vai ter atividade ali no local, ele está ali comunicando toda a população. Porque o WhatsApp às vezes fica aquela bagunça no grupo, não fica? Um monte de mensagens, você quer informar que vai ter tal ação, mas já deu tantos assuntos, então precisa ter um portal próprio para fazer essa comunicação. Nós queremos que ele tenha um fortalecimento junto à prefeitura no agendamento, prioridade, forma de atender. Nós queremos criar também para os presidentes de bairro uma condição, não vou falar empoderada, mas eu vou falar uma condição, porque a palavra foi apropriada por outro grupo. Mas é mais ou menos isso. Mas é mais ou menos isso, é dar uma força política para que o presidente de bairro seja respeitado dentro das instituições públicas. No outro item, Destrava Cuiabá, o senhor cita a redução da burocracia, simplificação e facilitando a vida dos profissionais da construção civil e dos investidores. Como seria? Tá. O que acontece? 650 milhões de reais do recurso de Cuiabá é do ISS, Imposto de Prestação de Serviço. 350, 380 milhões de reais é a arrecadação de IPTU. 78 milhões de reais são a nossa arrecadação de TBI. O ITBI é de transferência de imóveis. O IPTU é de propriedade do imóvel, do próprio imóvel em si.
E essa arrecadação ela está diretamente ligada à construção civil, ao valor dos imóveis. O que a gente quer fazer com o Destrava Cuiabá? Você quer construir em Cuiabá? Você não precisa aprovar o projeto na prefeitura. Não existe. É um arquiteto pedindo para outro arquiteto aprovar o seu projeto? Não, não existe isso. O arquiteto ele já é formado, já é qualificado para exercer a sua profissão. Assim como o engenheiro também é, e assim como as demais pessoas da atividade da construção civil já têm essa responsabilidade técnica. E são devidamente registrados nos seus conselhos. Conselho de Engenharia, Conselho de Arquitetura. Eles são qualificados para isso. Não tem por que alguém na prefeitura ficar segurando um projeto por 6 meses, 1 ano, para decidir o que você vai construir. Tem que penalizar apenas quem faz errado e não todo mundo que está fazendo certo. E hoje é o contrário, hoje a prefeitura penaliza todo mundo em detrimento de algumas pessoas que fazem as coisas erradas. Nós queremos fazer isso, você só vai informar a prefeitura. Olha, eu vou fazer aqui uma casa, tantos metros quadrados de área construída. Só isso que você tem que informar. Ah, aqui vai ser um prédio, aqui vai ser um condomínio, aqui vai ser uma atividade. E essa responsabilidade técnica é do arquiteto, é do engenheiro, que responde aos seus conselhos, que responde eticamente se caso ele descumprir. Já existe a legislação, já existe todas as atividades, nós queremos destravar. Com mais construção civil, o que acontece? Mais emprego, não acontece? Sim. Mais construção civil, mais emprego. Mais construção civil, o dinheiro gira mais na nossa cidade também. Mais construção civil, os imóveis vão se valorizar. Com os imóveis se valorizando, arrecada mais IPTU, arrecada mais ITBI. E não tem necessidade alguma de aumentar impostos. Você aumenta a base de arrecadação, liberando a cidade produzir. Tem alguma taxa, algum imposto que o senhor pretende extinguir? Tem sim. Quais? Olha, deixar bem claro para você, eu quero acabar com a taxa do lixo. Não tem por que existir a taxa do lixo. Quero acabar com a taxa do lixo. Quero acabar com a taxa de alvará de publicidade. Não tem por que existir isso. A taxa do lixo ela já está contemplada no IPTU. Você paga o IPTU, já é seu direito. A prefeitura tem que fazer essa coleta de lixo. Ah, mas tinha uma lei nacional que fala que tem que estabelecer a taxa do lixo. Mentira. A lei fala que pode estabelecer a taxa de lixo aos municípios que não têm condições econômicas de fazer a coleta de lixo. Não é o caso de Cuiabá. O orçamento de Cuiabá é de 4,5 bilhões de reais, com um crescimento de 18% ao ano. Cuiabá não precisava estabelecer a taxa do lixo. Ela já era contemplada pela sua própria arrecadação de IPTU. Assim como Cuiabá não precisa da taxa de publicidade. Isso é burocracia, isso é atacar as pessoas. Hoje cobra taxa de publicidade em loja até dentro de shopping. O cara está dentro do shopping, uma atividade comercial. E ele ali dentro tem que pagar a taxa de publicidade. Está dentro de uma galeria no centro histórico que a gente precisa estimular, precisa fortalecer. E ali dentro da galeria a prefeitura está cobrando taxa de publicidade. Não existe. Vou acabar com a taxa de publicidade. Assim como outros impostos aí que tem na nossa cidade. Nós temos que parar de ficar criando burocracia, criando dificuldade. Até porque aparecendo que está o governo federal com taxade, tem que acabar com esse negócio de taxade aí. Queremos menos impostos, menos burocracia e o povo trabalhando mais. Passarelas em vias de alto tráfego. O senhor não cita quais seriam as implantações? Seria Miguel Sutil, Fernando Correia, CPA? Quais são os projetos? Então tá, olha só. A Fernando Correia precisa. Isso ajuda a salvar vidas, você sabe muito bem disso. Na altura, mais ou menos... Tem várias alturas ali que precisa. Passarela não faz mal a ninguém e ela só traz benefício, vamos deixar claro. Travessia de pedestre, incentivo à caminhabilidade, melhorar as calçadas e melhorar a acessibilidade, isso só faz bem. Não é despesa, é investimento. Porque quanto custa uma vida? Quanto custa a gente poupar uma pessoa de sofrer uma sequela de um acidente de trânsito? Sai muito caro. E caro de valor irreparável. Uma pessoa que perde uma vida da sua família não tem preço, não tem custo. Nós temos que proteger as nossas vidas, a vida das pessoas. E a acessibilidade, caminhabilidade, calçadas dignas, passarelas, faixas elevadas, isso são medidas de segurança para o pedestre. E todos somos, em qualquer momento da vida, somos pedestres. Em excepcionalidade, nós somos condutores de veículos automotores ou de não motores, que seria o caso de bicicletas e outros afins. Mas, de modo geral, todos somos pedestres. Então, você quer atravessar Fernando Correia. Nas duas situações, ou vai criar um congestionamento cheio de semáforos, que é o que está acontecendo hoje,
ou você cria mais travessias de pedestres seguras. E além de segura, ela tem que ser segura e atraente. Tem que ser bonito, tem que ser divertido, tem que ser legal atravessar a via por cima, para não ter aquelas pessoas tentando atravessar por baixo, correndo risco de vida. Não pode se fazer passarelas apenas e tão somente aquela escada e vai para o outro lado. Também. Tem que ser agradável, tem que ser bonito. Em vários outros lugares do mundo isso é atraente, as pessoas sobem, quer tirar foto lá em cima, tem medidas de segurança para ninguém cometer nenhum ato que possa lhe fazer mal. Então, tem formas de fazer isso. Eu sou arquiteto urbanista, conheço inúmeros exemplos de projetos bons para isso, e a gente quer fazer isso em Cuiabá. Além disso, temos que melhorar os retornos, acabar com o número excessivo de semáforos e acabar com os radares que são de máfia. Tá? Lombada eletrônica ajuda a salvar vidas. Quer ver um exemplo? Em frente ao Colégio Médici, que hoje é Dom Pedro II, tem uma lombada eletrônica. Você tem um sinalizador do lado, você vê quantos por hora você passou. O número de pessoas que cometem infração ali, baixíssimo. Por quê? Porque é visível, é transparente o que está acontecendo ali naquele local. Você sabe que ele tem uma lombada eletrônica, não tem nenhum obstáculo, não é um quebra-mola, é só um sinalizador, e você vê a velocidade que você passou. Se o objetivo é reduzir a velocidade, aquilo ali atende muito bem. Agora, o que acontece na Prefeitura de Cuiabá e hoje na nossa cidade é uma máfia da multa para arrecadar mais. Escondendo radares, colocando radares escondidos, trazendo um prejuízo para a população e fazendo o povo gastar aquele orçamento familiar que já está prejudicado pela própria Prefeitura. Outro ponto que eu acho que é importante a gente colocar. A Avenida do CPA, por exemplo, vou dar um exemplo. A gente tem em torno de 10 a 14 semáforos lá do Centro Político Administrativo até o prédio do CREA ali embaixo. Só para você ter ideia, você tem um semáforo praticamente sempre em frente ao Shopping Pantanal, tem outro semáforo em frente à Van, tem outro semáforo em frente à Unimed, tem outro semáforo em frente ao Auto Artes, tem outro semáforo em frente aos bancos, tem outro semáforo em frente ao McDonald's, tem outro semáforo em frente à Polícia Federal, ali com a Caixa Econômica, tem outro semáforo lá embaixo. Você já viu a quantidade de semáforo travando a pista? E aí tem na Mato Grosso, tem no meio da Mato Grosso até a Igreja do Rosário ali, tem outro no meio de novo. Que trânsito que vai fluir nessa cidade desse jeito? E muitos deles com retornos mal planejados. Retorno no meio do canteiro, mal planejado. Isso tem que ser corrigido. O BRT está aí, nós precisamos melhorar a mobilidade. O próprio BRT vai trazer uma série de complicações do trânsito. E aí a gente precisa já de agora, já fazer as adaptações necessárias para que esse BRT não traga transtornos à mobilidade. Porque antes o ônibus estava na faixa lateral direita, junto com a faixa de desaceleração, onde ia dar a pista de entrada e saída de estacionamentos da Avenida CPA. Provavelmente com o BRT agora, todos os estacionamentos da Avenida CPA o governador deve tirar. Porque se ele deixar os estacionamentos mais o BRT no canteiro central, a mobilidade vai ficar bem pior. Então as medidas que estão vindo aí de mobilidade podem trazer muito transtorno à população. O que a gente quer? A gente quer mudar isso. Trazer um número grande de profissionais de engenharia de trânsito. A UFMT tem, aqui nas nossas universidades tem especialistas. Eu sou um deles, especializado em mobilidade urbana. Tem muita gente boa em Cuiabá. E a gente quer trazer essa população boa, esses profissionais bons de mobilidade, de engenharia de trânsito e tudo mais, para planejar a mobilidade, para fluir e dar garantia de segurança, com a faixa azul, inclusive, para motociclista, aquela faixa exclusiva para moto, para reduzir o número de acidentes de trânsito, melhorar as calçadas e a acessibilidade. Candidato, 30 segundos para a gente encerrar a entrevista. Pô, eu tenho um monte de proposta. Vou deixar esses 30 segundos para o senhor se despedir do nosso público, agradecendo, claro, a sua presença. Claro. Gente, obrigado. Eu acredito que eu consegui passar um pouco das nossas propostas para cá, mas nós também temos que arborizar a nossa cidade. Não é uma proposta fantasiosa, sabe? É uma parceria com o Corpo Bombeiro. Temos que criar a Brigada Civil, a Brigada Bombeiro aqui dentro do município de Cuiabá, assim como a Guarda Municipal. Nós queremos criar uma equipe de combate a incêndios urbanos aqui junto com o Bombeiro, já que o estado está meio limitado o número, e arborizar a nossa cidade, em parceria com as escolas, em parceria com as entidades, em parceria com as igrejas, em parceria com as unidades. Nossa cidade precisa voltar a ser cidade verde.